Bom dia, tudo bem? Hoje é o meu dia da oração e eu falei com o Senhor para que Ele me levasse a uma palavra que pudesse nos ajudar nessa questão de famílias restauradas, que foi o tema que me foi dado. E o Senhor me levou lá em 2 Reis 4, do 1 ao 7, que eu quero compartilhar essa palavra com você. Uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os teus filhos, estes lhe traziam vasilhas e ela enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém, Elia disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber que o homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga suas dívidas, e tu e seus filhos viverão do resto. Aqui em 2 Reis 4, nós vamos ver uma história de uma viúva, né? A mulher que perdeu seu marido e ela ficou com as dívidas. Naquela época era muito comum, as leis eram muito duras, então as mulheres elas ficavam com essa dívida, só que essa mulher ela não tinha nada para poder pagar essas dívidas. E quem conhece a história um pouco sabe que o profeta Eliseu naquela época era muito respeitado, era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Por onde ele passava, as pessoas elas respeitavam muito ele porque via Jesus nele, via que era um homem cheio da presença do Espírito Santo. E ela procurou então Eliseu, no qual o seu marido também era um servo do Senhor, era um homem que tinha intimidade com o Senhor, era um servo fiel do Senhor, e ela procurou então Eliseu na época para dizer o que ela ia fazer, porque os credores estavam na porta da casa dela e queria levar a única coisa que ela tinha, que eram seus 2 filhos. Então, o profeta naquela época, já conduzido pelo Espírito Santo de Deus, perguntou para ela o que ela tinha, e ela disse: Eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então, já orientado pelo Espírito Santo, o profeta Eliseu disse a ela: Vá às suas vizinhanças, junta todas as vasilhas possíveis que conseguisse, tranca dentro do quarto da tua casa com os teus filhos e despeja o azeite. Olha que lindo esse ato de fé. Acreditar naquilo que nós temos e acreditar que o Senhor pode fazer através daquilo que nós temos. E então essa mulher acreditou naquela palavra, foi para dentro da tua casa com os teus filhos, fechou as portas e começou a encher aquelas vasilhas. E aqui a gente já começa a perceber o mover do Senhor através desse grande milagre. Ela tinha uma botija e de repente ela encheu todas as vasilhas. E a gente consegue perceber então que o Senhor, ele permite que enchamos todas as vasilhas e o azeite foi suficiente para encher todas. Ela pediu mais e, no entanto, cessou-se na última vasilha. Por quê? Porque o Senhor sabe a medida certa do que nós precisamos. E aí nós começamos a pensar que ela foi, vendeu todo o azeite, ela pagou sua dívida e ainda sobrou para que ela viesse viver daquilo. Olha que lindo. A providência do Senhor naquele momento não foi só para pagar a dívida, mas o Senhor sabia que aquela mulher ela não tinha amparo financeiro. Então ela precisava de algo para que ela pudesse viver com os filhos dela. E o Senhor permitiu então que naquele momento o azeite fosse além para que ela pudesse viver daquilo. E ela vendeu aquele azeite. E naquele momento o dinheiro foi o suficiente para que ela vivesse. E aí nós começamos a pensar assim: nossa, como as leis são duras, né? Eram duras naquela época. E como que o Senhor podia então permitir
que aquelas pessoas viessem viver debaixo de uma lei tão dura. Mas como nós sabemos, em tudo o Senhor tem um propósito. E o propósito naquela época é que a transformação do Senhor viesse sobre a vida deles a partir daquilo que eles tinham, aquilo que eles eram. Então, em cima daquilo que eles acreditavam, o Senhor então vinha transformar o caráter daquele povo, né? Transformar a vida deles através daquilo que eles eram. E gradualmente a transformação do Senhor ia vindo sobre a vida deles até que eles pudessem ser então e servissem então de modelo para todo mundo. Mas o Senhor, ele usou o que eles eram. O que eles eram. E é aqui que eu quero conversar com você. É aqui que o Senhor trouxe fortemente no meu coração. Muitas vezes nós estamos vivendo situação na nossa casa, na nossa família, e aos olhos nossos, né, humano, nós não vemos a transformação. Nós ficamos pensando assim, Senhor, até quando nós vamos viver essa área na nossa vida dessa forma? Até quando nós vamos ter essas dificuldades? Mesmo estando ali na casa do Senhor, aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, como você viu aqui na palavra, o marido daquela esposa, daquela mulher, daquela viúva, ele também era um servo que buscava o Senhor, ela também acreditava. E assim pode ser eu e pode ser você nos nossos dias. E as dificuldades no quais nós temos enfrentado são tão grandes que muitas vezes nós perdemos a esperança da transformação. Mas o Senhor, ele vem com uma palavra de renovo para as nossas vidas nesta manhã. E ele me conduz a te perguntar: o que é na tua casa que precisa receber essa transformação e esse milagre? O que é que você tem vivido na tua família que você tem precisado de viver um milagre do Senhor? O Senhor está de portas abertas, de mãos estendidas, para fazer o novo sobre a tua casa, para restaurar essa situação que você tem enfrentado. Porque Ele pode fazer isso. Mas o que Ele precisa que você entenda, o que Ele está dizendo hoje, que você entenda, é que tudo acontece do princípio em que nós estamos. A transformação ela é gradual. Ela não vai acontecer da noite para o dia. Pode acontecer, se o Senhor quiser, Ele pode fazer. Mas Ele tende a nos ensinar o caminho, a percorrer aquilo que Ele tem para nós. Então coloque na presença do Senhor, para que o Senhor traga para a sua vida, para a sua situação, a sabedoria do que é que você tem enfrentado. Quais são as dificuldades? Qual é a área da tua vida que você precisa ser transformada, mas que você precisa de esperança para que os seus olhos estejam então voltados na fé da palavra do Senhor, não é? E não sei qual é a situação, se é um problema financeiro que você tem passado há tanto tempo, eu não sei se está no seu esposo, que ainda não conhece a palavra, não está na casa do Senhor ainda, conforme o desejo do teu coração, ou se é algum caso específico com bebida, talvez um filho que ainda não esteja nos caminhos do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã que o Senhor é aquele que restaura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que é capaz de mudar toda e qualquer situação. E hoje Ele traz essa palavra para o meu e para o seu coração. Embora parecia impossível para aquela viúva quitar aquela dívida, e por um momento ela pensou que ela ia perder os seus 2 filhos para os credores, que era a única coisa que ela tinha. Mas o Senhor usou o profeta Eliseu para falar para ela que havia algo na casa dela e que ele podia entrar com providência e mudar aquilo. Mas que ela precisava então se trancar dentro da casa, se colocar lá e acreditar que aquilo era possível. E hoje o Senhor fala isso comigo e com você. Que nós possamos então não perder as esperanças. Que nós possamos então acreditar num Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é capaz de fazer um milagre. Aquele que muda toda e qualquer situação. Acredite nisso. Não perca a sua esperança. Aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Ela acreditou naquilo que o profeta disse para ela. E hoje o Senhor traz essa palavra para o teu coração. Eu também queria deixar mais uma palavra que está lá em Salmos
55:22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja qual for a situação que você está enfrentando hoje, o Senhor, Ele entra com providência. O Senhor entra na tua casa. O Senhor já tem feito a obra. Se você não tem visto isso, peça para que o Espírito Santo revele isso ao seu coração, para que a esperança volte a ser restabelecida, a fé volte a ser restabelecida dentro da tua vida, dentro do teu coração, e você consiga olhar pelos olhos da fé, porque o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem transformado, e assim como Ele nos ensina nessa história, que naquela época as leis eram tão duras, eram tão difíceis, o Senhor, Ele, com um coração tão bom, Ele poderia muito bem ter mudado tudo isso, mas não, Ele queria ensinar aquele povo, através daquilo que eles acreditavam, daquela dureza que eles tinham, daquela dificuldade que eles tinham, ensinar eles, transformar eles ao princípio daquilo, através daquilo que eles tinham, aquele era o ponto de partida que o Senhor queria transformar. Tá? Então, seja qual for a situação, lembre-se que a partir do que somos, do que temos, que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai fazer. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração a partir de hoje de manhã e eu queria compartilhar com você. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre você famílias restauradas através da palavra do Senhor, famílias restituídas, que tudo aquilo que foi perdido, que foi então se perdido pelo caminho, que foi perdido a esperança. Hoje o Senhor, Ele traz renovo para a tua casa. Hoje o Senhor devolve cada coisa no seu lugar. Hoje o Senhor, Ele abre as portas que precisam ser abertas e fecha as portas que precisam ser fechadas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.